Olá, minhas amigas e meus amigos. Vamos continuar nossos estudos com a massa do átomo. Bom, para saber a massa, o volume ou comprimento de alguma coisa, é necessário que nós tenhamos um padrão para usar como referência, para usar como comparação. O que é padrão? É o que se conhece bem, uma propriedade de interesse ou mais de uma propriedade. E se usa para se comparar com quem se deseja descobrir ou confirmar. Você acredita que possa ser, mas quer ter certeza. Como o padrão é confiável, determina, na comparação, o que se tem em dúvida do que se está comparando. Por exemplo, observa aqui, nós temos gordura do lado esquerdo e músculo do lado direito. Quem tem mais massa? Bom, você poderia falar a princípio que é a gordura que é maior, né? Será que é mesmo? Como é que a gente pode ter certeza? Pesando. Tá? Observe que quando a gente pesa, a massa é a mesma. Observe que o ponteiro aqui da balança está exatamente no mesmo lugar para os dois. Está no mesmo lugar para os dois, o ponteiro da balança. Tá certo? Ah, melhorou. Então, observa só. Ponteiro da balança, 2 kg. E aqui está 2 kg também. Tá bom? Como é que a gente sabe a massa? Nós usamos, então, pesos. Observe que tem vários pesos aí. E eu tenho que confiar nesses pesos. Mas cada um deles vai ter sua aplicação para a pesagem que eu desejar. Um peso maior para uma massa maior. Um peso menor para uma massa menor. Tá certo? E aí, ó, eu uso uma pinça para pegar esses pesos. A gente não usa um padrão, não coloca a mão num padrão de massa assim direto, não. Porque a gordura da minha mão pode estar contaminando o padrão e eu errar a medida, eu causar erro na minha medida. Eu vou ter uma massa maior do que eu deveria por causa da gordura da minha mão que saiu, né, sujeira da minha mão que saiu no peso, que é o padrão. Então usamos pesos em balanço para determinarmos a massa. Como podemos usar, por exemplo, uma fita métrica para determinar comprimento, podemos usar 1 litro para determinar volume. Agora, como que a gente tem certeza da medida? Através da calibração, tá bom? Então, os pesos usados devem estar calibrados. Lembrando que dentro da balança, às vezes você não vê, mas tem pesos internos. Não é só na feira que você coloca peso de um lado e você está comprando do outro para ver quantos quilos tem. Você também pode ter o quê? Pesos internos na balança. Quando você sobe numa balança, por exemplo, de farmácia, está cada vez mais difícil você encontrar. Você sobe numa balança de farmácia, você vê um valor de massa que está se comparando com os pesos internos da balança. Calibrar é comparar o que você está medindo com um padrão. Tá certo? Bom, então esse foi o padrão usado por quilograma, tá? Observe que ele vem aqui numa redoma, tá numa redoma de vidro para proteger, tem 2 redomas de vidro, para impedir de entrar em contato direto, né, com oxigênio. E observa também que tem aqui, para você poder manuseá-lo, tem uma garra, para você não colocar a mão diretamente, igual eu já falei. Tá? Esse padrão foi o primeiro padrão de quilograma. Alguém, quando inventou o quilograma, pegou esse cilindro e falou, isso aqui é o padrão de quilograma. Isso aqui vale 1 quilo. E a partir daí foram se criando outros padrões que a gente usa até hoje. Um exemplo de calibração. Veja só. Você tem ali a balança, tá? E essa balança, ela está com peso em cima. Está sendo feita a calibração dessa balança, né? Através desse peso que é conhecido, vai aparecer um valor na balança. Se estiver igual, ela está calibrada, ela está correta. Caso contrário, a balança deve ser ajustada para medir a mesma massa do peso que está sendo colocado nela. Tá? Isso é calibração. E observa o uso de luvas e de garra para impedir, né, a contaminação do seu padrão, do padrão que está sendo usado ali, através, como eu falei, por exemplo, a gordura das mãos. Então, como eu falei,
coloca-se o cilindro de metal na balança, né, para poder fazer a calibração. Conhece a massa do cilindro. Através da massa do cilindro, você vê se o que está sendo indicado lá realmente está correto ou não na balança. Então, isso é a calibração, no caso da balança. Observe o cuidado do uso da luva e da garra para não tocar no padrão, como eu havia comentado há pouco. Bom, agora, o seguinte, do que é feita a matéria? A matéria, tá, as moléculas, por exemplo, elas são feitas de átomo. Toda a matéria é feita de átomo, tá bom? E os átomos formam as moléculas, tá? Então aí você tem, por exemplo, 2 átomos de oxigênio formando a molécula de oxigênio, que é o O2. Você tem aqui, por exemplo, carbono com hidrogênio. Desculpa, oxigênio com 2 hidrogênios formando uma molécula de água, tá? Aqui é oxigênio, olhando aqui parecia carbono olhando de longe, mas é oxigênio com 2 moléculas de hidrogênio formando a molécula de água. Então, tanto podem ser átomos iguais, quanto átomos diferentes, tá? A gente vai ter a formação da molécula, tá certo? Como pesar os átomos? Então aqui eu estou indicando uma balança, né? E você vê que essa balança está em equilíbrio. Então aqui 6 esferas prateadas equivale a uma esfera dourada. Equivale a uma esfera dourada. Mas como que eu peso os átomos se eu não consigo nem ver, quanto mais colocar em uma balança? Tá? Até porque não existe, né, balança para átomo. Como os átomos são muitíssimo pequenos, é necessário arbitrar um padrão e compará-lo mentalmente aos átomos. Para isso, escolheu-se ao longo do tempo um átomo como padrão. Você vai comparar semelhante com semelhante. Eu não posso comparar átomo com laranja, por exemplo. Vou comparar átomo com átomo, pequeno com pequeno. Atualmente, o padrão é o carbono de número de massa 12, que a gente fala isótopo 12. O conjunto de átomos de mesmo número atômico é chamado de isótopo, tá? E massa deles vai ser diferente. Número atômico igual, massa diferente. Então, por isso que a gente arbitra a massa 12 para ser o padrão, que é o mais comum dos carbonos, o carbono 12. Então, é como se você pegasse o carbono e dividisse em 12 partes. Uma parte dele vai ser a unidade de massa atômica. Tá? Então, aqui, como eu estou falando com vocês vão pegar aqui, ó, carbono, divide em 12 partes iguais. Uma dessas partes vai ser o quê? A unidade de massa atômica. Tá bom? Então vai ser a unidade de massa atômica. E aí eu posso fazer o quê? Eu posso pegar, colocar o carbono na balança, ó, tá vendo? 12 pedaços do carbono, que eu dividi em 12, equivale ao quê? A 12 unidades de massa atômica. Se cada pedacinho daquele é uma unidade, então as 12 unidades equivalem à massa do carbono, 12 unidades de massa atômica. Na tabela periódica, nós temos aí as massas. E onde as massas estão localizadas? Elas estão ali, ó. Nesse caso, estão na parte inferior. Tá? Mas não importa, qualquer tabela que você olhe, o maior valor vai ser a massa. Então, nessa daqui, por exemplo, nessa tabela, por exemplo, você vê que o número atômico, né, o número de prótons, é igual a 1, e o número de massa, 1,01. A massa vai ser maior. No caso aí está quase igual, né, mas a massa vai ser geralmente maior. Na grande maioria das vezes vai ser maior do que o número atômico. Então você olha a tabela, o número que for maior vai ser a massa, tá certo? Como você olha, por exemplo, aqui, ó, o sódio está na parte de baixo, né? Então aqui você tem a parte de cima 11 e aqui na parte de baixo 22,9. Arredondando 23, porque você vai contar partes, você não vai ter um número quebrado de partes. Então você tem 23 partes, tá certo? Aquele número 22,9 mais ou menos se encontra através de um cálculo matemático, por isso que ele é quebrado. Na teoria que nós estamos usando aqui, a gente está levando em conta pedaços, então esses pedaços são inteiros, a gente arredonda para 23. Exemplo de determinação de massa atômica. Então está aí, por exemplo, o flúor, tá? Massa 18,998, 19, né? A gente vai arredondar.
Tá aqui, ó, indicação de massa. O número atômico está aqui em cima, tá bom? O número atômico está aqui em cima e o número de massa aqui embaixo. E aí você observa o quê? Observa que um átomo de flúor, ele está para 19 unidades de massa atômica. Eu pego 19 pedacinhos do carbono 12 e vai equivaler ao átomo de flúor. Quando a balança está equilibrada, sinal que eu atingi a massa, tá bom? Outro exemplo aí, o átomo de sódio. Coloquei o sódio na balança, precisei 23 unidades de massa atômica para equilibrar. Então o sódio vale 23 unidades de massa atômica. Quando você olha na tabela periódica, você observa realmente, ó, o maior eu falei que é o número de massa, né? Então está 22,990, vai ser massa, o menor número atômico. O número atômico é o número de prótons, o número de massa são os prótons do átomo mais os nêutrons do átomo, tá? Então, realmente, 22,9, arredondando para 23, um átomo de sódio tem 23 de massa. Vai ter 23 de massa. Vou mostrar melhor, aqui está ali, ó, 22,990, né? Que eu falei, não apareceu aqui quando eu estava gravando, mas vai ser a massa do sódio, tá bom? Então, 23 arredondando aí, que é o que está ali na tabela. Bom, qual a relação da massa do átomo e da molécula? Como eu falei que a molécula é formada por átomos, então se eu somar a massa dos átomos numa molécula, eu acho a massa da molécula. As moléculas são formadas por átomos. Para saber a massa da molécula, é só somar a massa dos átomos que formam essa molécula. Por exemplo, qual a massa do hidrogênio? O hidrogênio é uma molécula, tá? H2 vai ser a fórmula, tá bom? Quando eu olho a tabela periódica, eu vejo que hidrogênio tem massa igual a 1. Como são 2 na molécula, H2 a fórmula, né, multiplica 1, que é a massa, por 2, que é o número de átomos. Então você tem 1 vezes 2, 2 e unidades de massa atômica. Tá? Porque você está somando massa de átomo, então o resultado da massa da molécula é a própria massa atômica. Então 2 unidades de massa atômica. Ou seja, uma molécula tem 2 vezes a massa de um átomo, que era de esperar. Porque a molécula é formada por 2 átomos. Tá? Então, eu estou falando ali embaixo, a mesma unidade, tanto para a massa atômica quanto para a massa molecular. Qual a massa molecular do CO2, que é o gás carbônico? Então, de novo, olha a tabela periódica, esses valores você não precisa decorar, tá bom? Então, o carbono vale 12, oxigênio 16. Você tem um carbono e 2 oxigênios. O que você faz então? Multiplica um carbono vezes 12, que é a massa dele, e soma com 2 oxigênios vezes a massa do oxigênio, que é 16. Ou seja, quando você soma tudo, 1 vezes 12 dá 12. 2 vezes 16, 32. Somando 12, que é a massa do carbono, com 32, que é a massa do oxigênio, você acha 44 unidades de massa atômica, que é a massa da molécula de gás carbônico. Tá? Olhando aqui, você percebe isso. Ó. Oxigênio vale 16, mais carbono, que vale 12, só que tem outro oxigênio. Então, outro oxigênio que vale quanto? 16, a massa não muda. A massa do oxigênio não muda. Tá? Então, 12 com mais 16 novamente dá 44 unidades de massa atômica. 44 unidades de massa atômica, 44U. Tá? Comparando o CO2 com a unidade padrão. Então temos ali molécula do gás carbônico, aí você coloca na balança, dá exatamente o quê? 44 unidades de massa atômica. Uma molécula de CO2 equivale a 44 unidades de massa atômica. Observe que o braço aqui está equilibrado. Ou seja, 44 unidades de massa atômica. 44 pedaços do carbono 12 equivale à molécula do CO2. Aí dá para você comparar. Dá para você falar que o CO2 ele tem mais massa do que a molécula de hidrogênio, que a gente calculou 2 para a molécula de hidrogênio. Então, se é 44 gás carbônico, ele tem 22 vezes mais massa do que uma molécula de hidrogênio. É por isso que quando você sopra um balão, tá, esse balão cai. E quando você coloca gás hélio tem massa 4, tá? É mais leve, mais pesado que o hidrogênio, mas muito mais leve do que o gás carbônico.
Você coloca hélio num balão, ele sobe. Esse que é o mistério desses balões que sobem e os que não sobem. Tá? O gás carbônico ele tem muito mais massa, então a gravidade o puxa mais, por isso que ele não acende. E esse gás, se você colocasse hidrogênio, igual o Zeppelin, ele voava com hidrogênio. O hidrogênio é mais leve do que o ar, então consegue fugir da gravidade, escapar da gravidade por ser mais leve. Tá? O hidrogênio tem massa 2, 22 vezes mais leve que o gás carbônico. O hélio, que é mais estável, menos reativo, mais seguro, ele tem massa 4, tá? Que vai ser o quê? 11 vezes mais leve ainda do que o gás carbônico. Por isso também o balão com hélio, que é o que você vê vendendo aí na rua, ele sobe. E quando você sopra um balão, ele não sobe. Bom, por hoje é só, pessoal. Valeu!